Boa noite, galera. Bem-vindos a mais um podcast Ascensão Tech, né? Aqui a gente explora a subida na carreira de grandes profissionais na área de tecnologia. Eu sou Henrique Rusca, tive uma ascensão na carreira de tecnologia em unicórnios, empresas unicórnios. Eu cheguei à posição de CTO, tive alta liderança em várias grandes empresas e hoje assumo como CEO de uma fintech. E aqui a gente veio conhecer um pouco da história do Flávio. O Flávio é ex-Uber e agora está assumindo grandes responsabilidades, não tanto na área de engenharia de software, mas mais na área de dados. Então, assim, tecnologia em geral é tecnologia, né? Não tem algo em específico, não é infra, não é só dados, não é só engenharia de software. Então, Flávio, por favor, pode se apresentar, contar um pouquinho do seu background. Eu queria saber, assim, primeiro, como é que você ingressou nesse setor de tech aí, especialmente em dados. Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, Henrique, pelo prestígio de eu poder participar aqui. Muito bacana conversar contigo. Um profissional que eu admiro, assim, eu acho que é uma pessoa que a gente tem uma história muito bacana. E contando um pouquinho de mim, né? Então, eu sou formado em engenharia civil e eu comecei a minha formação em 2014, né? Então, na época que eu comecei a minha formação, os mares para construção civil tava ótimo, né? Assim, realmente as empresas bombando e tudo acontecendo, assim, tudo sendo muito positivo. Aí vem 2015 e a gente tem a maior crise dos últimos anos, né? E realmente com PIB negativo, as construtoras todas envolvidas em problemas e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que talvez engenharia civil não fosse ali naquele momento o melhor caminho para eu seguir. E eu comecei a explorar algumas outras coisas. Primeiro eu tentei trabalhar em banco, fiz um estágio, mas não foi muito fit com o meu perfil. E aí depois eu comecei a estudar um pouco sobre a parte de transportes, né? E quando eu falo da parte de transportes, foi até o tema do meu TCC, fiz um intercâmbio também, eu falo muito sobre planejamento urbano. E quando a gente fala de planejamento urbano, tem um ponto muito legal de análise de dados que já começou a acender em mim uma centelha aí realmente do que seria a minha carreira a partir dali. Eu fiz esse intercâmbio para Barcelona em 2017, fiquei mais ou menos uns 8 meses lá, estudei muitas coisas legais, estudei sobre cidades inteligentes, estudei sobre planejamento urbano, como que as linhas de ônibus são planejadas numa cidade de forma que, assim, a gente consiga ter a maior eficiência, maior número de pessoas servidas e que a qualidade seja boa, como que você dá previsibilidade para o sistema, e tudo isso, lógico, começa a mexer com dados, né? Começa a mexer com otimização, com várias técnicas que eu comecei a ficar bastante interessado. E logo no fim desse intercâmbio, eu prestei para um estágio na Uber, que eu achava que fazia todo sentido, né? Uma empresa de transporte e dados, né? E passei, e aí em 2018 eu comecei a trabalhar na Uber, comecei como estagiário na parte de documentos. E foi super bacana porque quando eu entrei numa área muito operacional, e muita gente confunde, né? E pensa que uma área operacional é uma área muito prática, né? Que você talvez não vai precisar muito mexer com dados, vão entregar prontos os dados para você, alguns dashboards, e você vai conseguir se virar. E o bom da Uber é que a Uber não tinha essa cultura. Na verdade, a Uber tinha uma cultura talvez até um pouco diferente das empresas mais tradicionais, de que todo mundo sabia mexer pelo menos num SQL. Talvez não num Python, não numa linguagem mais complexa, mas todo mundo sabia o básico do SQL e a própria empresa dava ferramentas muito boas, né? Então, a gente tinha algumas ferramentas internas que foram criadas pelos desenvolvedores da própria Uber para facilitar ao máximo o acesso à base de dados. E eu acho que isso mais uma mentoria de um amigo que eu fiz lá, 2 amigos na verdade, me motivou muito a começar a explorar essa parte de dados que eu já tinha explorado e começado nessa área de transportes, fiz o meu TCC e tudo mais. E eu até falo um pouco sobre isso, né? Eu acho que existe uma importância muito grande de você procurar companhias, mentores ao longo da carreira. E eu falo isso porque talvez você não tivesse tido uma conversa específica, que eu lembro muito bem, que foi logo no começo do meu estágio, com um amigo meu até hoje que chama Bruno. Talvez eu nunca teria desenvolvido tanto no lado de dados. Ele me falou o seguinte, ele falou assim, olha, você trabalha em operações, você não precisa ter um grande conhecimento de dados. Mas se você conseguir aprender a programar, se você conseguir aprender um pouco sobre automação, sobre processos, né, como um todo, a sua vida vai ser muito mais fácil na sua carreira. E além disso, você vai ter um valor que a maior parte dos times não vai ter um recurso igual a você. Então você vai ser indispensável. Eu gosto muito dessa teoria, né? Que tem até aquele livro do Cal Newport que eu gosto muito, que é Seja Tão Bom Que Não Possam Te Ignorar. Então eu gosto dessa ideia que você tem que ser tão bom no que você faz, ou cumprir um papel que seja tão indispensável, que no fim das contas as pessoas precisam realmente do seu trabalho. Então era muito comum, depois que eu comecei a aprender análise de dados e tudo mais, as pessoas vinham pedir análise para mim, pediam para eu ensinar um pouco de SQL, um pouco de Python, e isso é muito gratificante, assim, porque eu comecei a ser visto na empresa mesmo depois, ainda era estagiário, depois eu fui efetivado, mas
por mais que eu fosse um analista ali, muita gente mais sênior me via como uma referência para dados, para fazer alguma análise pontual, ajudar em alguma coisa. E eu acho que essa é uma parte da história de como eu comecei dados. Mas a outra é um pouco por necessidade também. Quando eu era estagiário, acho que todo mundo aqui, quem estiver assistindo até e já foi estagiário, sabe que tem muito processo manual e muita coisa chata que estagiário tem que fazer, né? E o processo sempre sobra ali na ponta, né? Não tem jeito. E tinha um processo específico que era um processo muito, assim, facilmente sistematizável, mas era um processo que tinha que fazer na mão, não tinha jeito. Tinha que pegar uma planilha, jogar o dado de um lado para o outro, e eu demorava mais ou menos 1 hora por dia nesse processo. E aí eu, lembrando de toda a conversa que eu tive com o Bruno e tudo mais, falei, cara, será que eu não consigo automatizar esse processo? Comecei a estudar Python, assim, eu tinha já um conhecimento de Python da faculdade bem cru, assim, não muito aprofundado, mas eu falei, cara, deixa eu estudar direito um pouco base de dados, pandas, aquela coisa toda. E aí eu comecei a trabalhar, e numa sexta-feira eu lembro que eu peguei e assim, dei uma atacada. Eu até pedi pro meu chefe, eu posso trabalhar hoje, posso não trabalhar, entre aspas, e só estudar hoje? Ele falou, pode, sem problemas. Eu lembro que eu peguei a tarde inteira, assim, de sexta, e no fim da sexta eu consegui criar um processo que diminuiu o tempo para 10 minutos. Então de 1 hora foi para 10 minutos. E aquilo me deixou, assim, tão feliz, eu até queria mostrar para todo mundo, assim, eu mostrei pro meu chefe, mostrei para os meus pares, porque, beleza, não automatizou 100% o processo, mas me poupou um tempo gigantesco, uma dor de cabeça mesmo, chata demais. E aí, com o tempo, eu fui até aprendendo formas que eu consegui tornar aquele processo 100% automatizado. E depois eu rodava ele só com um script e fazia um job ali no script, não precisava nem rodar nada, o script rodava sozinho. Mas eu acho que essa caminhada eu dividiria, então, em 2 partes, né? No começo tem uma parte de, assim, alguém te inspirar, você ter uma inspiração de alguém que te explique por que os dados são tão importantes, por que saber isso é tão importante. Mas do outro lado, tem uma parte muito de necessidade, de você perceber o quanto que você ter esse conhecimento não só ajuda na sua carreira, mas, assim, cara, você consegue ter um impacto muito maior em qualquer coisa que você faça. Então, se você conseguir automatizar um processo, é 1000 vezes melhor que você fazer o processo manualmente. Acho que todo mundo concorda com isso. E às vezes só falta algumas ferramentas, uma estruturação que você consegue fazer isso. Então, avancei na minha carreira, assim, e trabalhei em várias coisas na Uber, mas não sei se você quer fazer algum comentário? Então, é muito legal esse ponto, especialmente porque, assim, era um tempo que você perdia ao longo do dia e ao automatizar, você pega esse tempo que surgiu aí para você e você consegue trabalhar em novas frentes, né? Você sai você vai tirando esses processos operacionais, que é normalmente o ciclo que a gente faz em qualquer processo de empresa, né? Você começa fazendo alguma coisa na mão para entender como é que funciona e depois automatiza e aí surgem novas coisas que você está fazendo na mão. Agora, eu queria dar uma explorada, Flávio, como é que foi a entrevista de estágio da Uber? Foi alguma coisa difícil, complexo? Legal. Como é que você acha que foi determinante ali para você passar? Cara, isso é muito legal porque a Uber é uma das empresas mais difíceis de entrar, assim. A Uber tem um processo seletivo tão rigoroso quanto o Facebook, Google, eles são muito parecidos até, inclusive. Como que funcionou? Primeiro eu fiz uma entrevista bem exploratória, em que eu conversei com o pessoal do RH, né, só para eles verem meu perfil, e essa entrevista foi bem tranquila. Depois eu fiz uma entrevista em inglês, então ele já põe o inglês na primeira entrevista, e todas as entrevistas, se eu não me engano, foi em inglês, aqui eu não lembro exatamente, mas eu acho que todas foram em inglês. E é importante, assim, a entrevista foi com termos técnicos e tudo mais. Eles, assim, meu inglês não era perfeito na época, hoje também não é, mas é muito melhor, porque eu consegui desenvolver, mas o sotaque, essas coisas não importam, até porque dentro da Uber tem todos os tipos de sotaque que você imaginar. Você vai fazer reunião com mexicano, reunião com chileno, reunião com indiano, reunião com chinês, então o problema do sotaque não existe. Tem muita gente que tem medo, até eu vou fazer um parênteses que eu acho que isso é muito importante. A carreira de tech é uma carreira que o inglês é indispensável, a gente sabe disso, não tem como você... Cara, você vai no Stack Overflow em inglês, você vai pegar documentação em inglês, você vai estudar em inglês. A maior parte das empresas trabalha a nível global, com todo mundo remoto. Então, assim, é muito difícil você não saber inglês. Mas isso não significa que você precisa ser fluente em inglês, não significa que você precisa ter feito o CCIA lá 10 anos. Você pode ter um inglês conversacional, conseguir entender, e até no dia a dia, se você não entende uma palavra, não entende alguma coisa, não tem problema falar. O que é mais importante do inglês é você mostrar que você consegue se virar. Eu acho que é até mais importante da qualidade do seu inglês. Nossa, você acerta o verbo to be. Não importa, sabe? Eu acho que isso é o de menos. Se você errar ali um verbo, alguma coisa, e a pessoa te entender, tá ótimo. Então, no começo, até quando eu era estagiário, eu tinha até um pouco de medo disso. Nossa, vou falar inglês, pra mim era uma grande... Fazer uma reunião em inglês, pra mim era uma coisa... Era um evento, até me preparava, assim. Mas depois eu fui percebendo que ninguém tava muito preocupado se meu inglês era bom, era ruim. O mais importante era conseguir se comunicar. Mas fechando esse parênteses, a entrevista da primeira foi em inglês. E é uma entrevista bastante técnica. Então, o que eu quero dizer com isso?
todos os papos têm pequenos cases, então é como se tivesse uma situação e a pessoa fosse te instigando do que você faria naquela situação. Eu não lembro qual foi o meu primeiro case nessa entrevista, mas eu lembro qual foi o meu segundo, que até a pessoa que foi o meu mentor, inclusive, o Pedro, meu outro mentor que me entrevistou e me levou para dentro. E ele falou alguma coisa sobre o que a Uber era importante para o mundo. Daí a gente começou a estruturar isso como um case de que a Uber é uma empresa que vai acabar com que linha de negócio. A gente começou a explorar, vai acabar com o estacionamento, daí tudo isso a gente foi criando juntos, vamos dizer assim, né? O case, mas a ideia era o porquê que a Uber é disruptiva. Eu comecei a falar dos taxistas, daí a gente foi começando, o trânsito muda, porque os carros estão sempre em movimento, né? Não estão parados, então não precisa de estacionamento. Então, é toda uma dinâmica que a gente foi construindo juntas e, lógico, tentando entender qual era a minha lógica de pensar. Mas teve uma fase que é muito icônica, não sei se ainda existe, mas eu acredito que sim, que é um teste estandardizado da Uber. Que você tem, acho que 20 questões, se eu não me engano, que são questões sobre o negócio da Uber. E são questões difíceis, assim. Por exemplo, se você fosse lançar uma cidade nova, quais são os parâmetros que você olharia? Eles te dão algumas opções e você tem que ter um julgamento crítico ali. E foi bem legal. Até é um teste que dá para estudar, entre aspas, porque tem alguns materiais, algumas provas antigas na internet, mas acho que eu fui muito mais pelo bom senso. Eu tinha estudado muito sobre planejamento de transportes na faculdade, né, no intercâmbio, então isso me ajudou muito. Mas assim, o processo como um todo, ele foi um processo difícil, mas foi um processo que eu consegui acho que me dar bem, assim. Primeiro foi essa questão do inglês, segundo o pensamento crítico, e teve esse teste também, que é um teste bem rápido, acho que você tem 30 minutos, para fazer 20 questões, alguma coisa do tipo, e depois você tem mais um tempo para fazer algumas questões discursivas. Então, assim, é um teste que, para estágio, eu achei um pouco puxado, pensando em como eu contrato hoje, né? Eu acho que até eles cobram bastante, é uma barra bem alta para entrar. Então, eu imagino como deve ser o teste para um L3, L4, um gerente, deve ser um teste bem mais rigoroso, porque eu não cheguei a contratar pessoas na Uber para saber, mas eu acredito que seja um processo bem mais rigoroso. Caramba, hein? Parabéns pelo processo seletivo, não é fácil nessas Big Techs aí, cara. Legal, e aí então você entrou, você estava lá como estagiário, foi efetivado, e aí, lá dentro, como é que foi para você subir? Você chegou a ter promoção lá? Sim, então assim, a Uber foi onde eu tive, acho que o maior crescimento profissional, porque eu fiquei quase 4 anos na Uber, né? Então eu comecei como estagiário, eu entrei em março, se eu não me engano, de 2018, fiquei até o fim do ano. Fui efetivado, em 2019 eu entrei como analista, né, que seria o L2 lá. Então, o estagiário como se fosse o L0, o L1 eu pulo, porque o L1 era um cargo mais operacional, assim, de responder ticket, atender motorista no que a gente chama de green light. Era um suporte, assim. Isso, era mais de suporte. E aí eu fui direto para L2, que seria um analista, vamos dizer assim, que chama coordenador, mas você não coordena ninguém, necessariamente. Você pode coordenar, mas você não coordena. Mas eu diria que é um cargo no mercado, seria o cargo de analista. E foi bacana, aí eu consegui aprender pra caramba. Passei, nesse período de 18 para 19, teve o que foi chamado de Lightspeed, que foi uma grande reestruturação global da Uber. Então foi uma fase um pouco difícil para a empresa, porque todo o time que o meu chefe tinha acabou saindo, indo para América Latina, e ele ficou direto. Então assim, eu tinha um chefe L6 sendo L2. Então, realmente foi uma fase um pouco de transição, mas foi uma fase de muito aprendizado, porque eu trabalhava com essa parte de documentos, e documentos permitiam uma análise de dados bem grande também. Por quê? A gente tinha que entender, por exemplo, a aprovação de documentos era feita manualmente em alguns casos. Quais eram os maiores motivos de erro? O que acontecia quais eram os maiores problemas de fraude, por exemplo, que existiam nos documentos? Como que a gente conseguia prevenir? Eu criei a integração, por exemplo, do que chama na Serpro de Photo Validation, que era uma ideia de você poder validar a foto da CNH que o motorista mandava com a foto oficial que está lá no sistema do Detran. E aí foi um processo super moroso, porque conversar com o Detran não era tão simples, né? Tem uma burocracia um pouco diferente, um ritmo um pouco diferente. Então, por exemplo, a gente tinha que falar tudo em português, só que nossas apresentações eram todas em inglês. Então, tinha às vezes que traduzir as apresentações, e se falava algum termo, por exemplo, em inglês, eles não entendiam. Então, eu tinha que até que se policiar da forma de falar. Eu fazia muitos treinamentos com operação, então foi super legal, assim. Eu até como estagiário, eu fiz um treinamento para mais de 50 pessoas, ensinando a política de aprovação de documentos, por exemplo. Então foi aprendizado em vários pontos, assim. Teve muito essa questão de gestão de time, indireta, mas teve, né, de times mais robustos. Teve uma questão muito de aprendizado de análise de dados, mas principalmente de criação de processo. Eu acho que o que a Uber me ajudou muito nesse primeiro momento foi ter uma cabeça processual, uma cabeça de operações, que é,
eu preciso fazer uma coisa acontecer. Como que eu faço passo a passo para que ela aconteça? Como eu executo o passo 1, passo 2, passo 3? Como que eu monto esse plano? Isso foi super importante, porque a gente não sai da faculdade sabendo isso, né? A gente estuda lá na faculdade algumas técnicas, né? Que na vida real é muito diferente, né? Dá para você aplicar, mas tem todo um jogo de cintura, o que chama de stakeholder management, que é o jeito bonito de, cara, você tem que conversar com todo mundo, né? Todo mundo tem que estar concordando, não pode ter alguém que é uma ponta solta. Então, tem todo um jogo de cintura que você tem que ter para trabalhar com operações. Aí eu fui promovido novamente e eu mudei de time. Eu mudei para um time que seria o de Safety and Fraud, que olhava principalmente para questões de segurança e para questões de fraude. Fraude é uma parte mais financeira e também de identidade. A questão de segurança na Uber era um ponto super importante. Era a prioridade número 1 da Uber ser uma empresa vista como uma empresa segura e ser segura, né? Então era tanto uma percepção de segurança, que muita gente acha que a Uber é perigosa, e ter uma segurança real. Então ter features que realmente trouxessem segurança. Então o meu papel era muito entender, por exemplo, quais eram as cidades mais perigosas, quais eram os incidentes que estavam acontecendo com mais frequência, como que a gente conseguia prevenir um incidente de acontecer. Então, entender quais eram os hotspots, quais eram os motoristas que estavam em risco, os passageiros que estavam em risco. Então, foi realmente uma escola de como fazer essa parte de análise de dados, né? E até curioso de falar sobre a Uber, porque muitas coisas a gente fala assim, acontecer 1 em 1 milhão é um caso muito absurdo, né? Então, nossa, um avião cai 1 em 1 milhão. Só que, cara, as viagens da Uber eram milionárias no Brasil. Então, todos os dias ocorriam milhões de viagens, não eram milhares, milhões de viagens aconteciam no Brasil. Então, assim, se alguma coisa podia dar errado normalmente, cara, dentro da Uber, logicamente que as coisas podiam dar errado. Então, o problema de segurança era visto com olhos, assim, muito realmente importantes e muito investimento foi feito. Inclusive, foi criado um centro de tech apenas para a segurança, que foi um dos centros de tech, assim, tanto que até teve uma reportagem na época, contrataram uma quantidade enorme de engenheiros, porque o Brasil era visto como um hub, né, de problemas. Lógico, o Brasil é um país muito violento, então não é que a Uber era um problema no Brasil, mas o Brasil é um país violento, e foi feito um hub no Brasil de tech, que assim, foi um dos maiores hubs do Brasil em todas as empresas considerando, então foi muito legal, a gente tinha bastante interação com eles. E depois eu parti para um desafio mais de fraude, que foi onde eu fiquei até o fim, que eu fiquei mais ou menos, acho que 1 ano e meio, se eu não me engano, com fraude. E fraude foi onde realmente eu me consolidei como um analista de dados, porque por mais que a minha função fosse operacional na teoria, na prática ela era muito de um cientista de dados. Porque qual que era o meu processo? Eu precisava, a partir de suspeitas, hipóteses, ideias, procurar fraude dentro da plataforma. E nem toda fraude é óbvia. Então a gente pensa assim, fraude é só olhar os problemas com cartão de crédito, essas coisas. Não. Por exemplo, uma viagem que ela parece normal, ela pode ser uma fraude. E o que indica se uma coisa é normal ou não? Os extremos. Então se eu tenho, por exemplo, que 99% dos motoristas fazem até 30 viagens por dia, vamos dizer. O que acontece desse 1%, que é onde eu vou ter que levantar a bandeira? Às vezes o que acontece no 0,1% dos caras que fazem 50 ou mais na média por dia é o que vai levantar minha bandeira. Às vezes o que acontece no 0,01 dos caras que fazem mais de 100 viagens. Aí começa a ficar muito esquisito. E aí você vai olhar às vezes a recorrência de quantas vezes o motorista faz viagem com o mesmo passageiro. Aí você começa a concatenar as informações e aí você começa a falar assim, cara, tá muito estranho isso daqui. A gente tinha uma ferramenta lá, que foi uma das ferramentas mais legais que eu já vi, que era a proprietária da Uber, inclusive podia ser uma ferramenta vendida à parte, que eu acho que as empresas poderiam comprar e seria muito útil, inclusive. Chamava uGraph. A ideia basicamente era você ver as conexões de todos os usuários pelo que você escolhesse. Então, digamos que eu quero ver conexão de um motorista com outro pelo device. Então, por exemplo, quantos motoristas tem no mesmo device? Ele mostrava as bolinhas, por exemplo, cada bolinha era um motorista, e aí tinha um device no centro. O que era legal? Quando tinha fraude e você entrava nesse uGraph, era bizarro. Quando eu identificava alguma coisa meio estranha, eu jogava o motorista no uGraph, aparecia às vezes que até travava, aparecia 200 mil contas conectadas, você já começava a perceber. Isso não é uma coisa de hoje, é uma coisa que o cara foi sendo bloqueado, criou nova conta, foi bloqueado, criou nova conta, foi bloqueado, criou nova conta. Então era muito legal de fazer essas conexões, porque isso gerava os processos. Então muita gente perguntava, mas como assim você criava processo para fraude? Não. Tinha 2 tipos de fraude principal. Tinha umas fraudes recorrentes, que eram coisas que a gente sabia que sempre acontecia e tinha que criar processos para isso, como, por exemplo, viagem fora da plataforma. O cara vai lá, combina a viagem por fora, mas pede o Uber. Isso era considerado uma fraude do lado do motorista.
Outros tipos de fraude, furar a fila do aeroporto. Existe uma fila virtual da Uber no aeroporto e os caras criavam jeitos de furar essa fila ou levando passageiro falso para ter prioridade, enfim, tinha uma série de coisas que eles faziam. Mas o pior eram as fraudes que não eram recorrentes, que elas tinham o que eu chamo de spikes, né? Do nada começava a acontecer uma coisa estranha numa cidade do interior de Goiás. Cara, era batata, assim, a gente tinha dashboards, eu criei dentro do time dashboards, que eram assim, todas as cidades da Uber e algumas métricas que a gente já sabia que eram indicativos de fraude. E essas métricas, quando acontecia alguma coisa, elas explodiam. Então, assim, por exemplo, número de viagens média por motorista na cidade. Essa era uma coisa que, se começasse a aumentar e a gente visse um P99 muito alto, por exemplo, aquilo que eu até comentei, cara, era dito e feito. Você procurava na cidade e começava a surgir uma fraude. Ou, por exemplo, criação de contas de passageiro numa cidade. Se começava a dar um spike de criação de contas numa cidade muito maior que a média, por exemplo, 2, 3 vezes maior que a média, provavelmente era uma quadrilha criando conta de passageiro em bulk, assim, eles tinham maneiras de criar isso. Então era muito divertido realmente olhar as coisas da Uber, porque o impacto era direto. Então, quanto eu conseguia economizar, vamos dizer assim, de dinheiro de fraude, eu acho que, assim, foi um dos melhores ROIs possíveis, né? Pelo o quanto eles me pagavam versus o quanto eu economizava de dinheiro, eu até brincava. Eu brincava que tinha um KPI, entre aspas, que era quantas vezes eu valho em relação ao quanto eu economizo. E era assim, 100 vezes, entendeu? Eu falava assim, cara, vale muito a pena. Então, realmente foi um momento muito bom. Só que fraude tem um problema que é uma área muito instável. Então, às vezes, tinha 2 semanas que não estava acontecendo nada. Eu tentava estabilizar alguma coisa, estruturar. Mas quando acontecia, era uma semana pauleira. E normalmente no fim de semana que eles concentravam a fraude. Então, era realmente um momento difícil, assim. Tinha que, às vezes, trabalhar de sábado, de domingo, porque não tinha como. Tinha que ficar acompanhando para ver se não ia acontecer alguma coisa. E, assim, por mais que foi um aprendizado muito legal, hoje eu me limito um pouco, não tenho muita vontade de voltar a trabalhar com fraude, mais por essa questão, mas foi uma escola realmente. E aí eu mudei para uma... Mas pode comentar. Então, a primeira coisa, assim, era muito divertido. Você tá falando de fraude, de gente fazendo coisas antiéticas, fora do normal. Era muito divertido. Então, assim... O processo, assim, era como se fosse um... Sabe policial que gosta de investigar? Exato. Um policial, assim, eu tava combatendo crime, sabe? Era uma sensação muito legal. Então, tem que ter essa paixão por isso, essa vontade, senão o negócio não anda naturalmente, né? E essa questão de processo é super importante também. E nada mais é do que você colocar no papel, né? O passo a passo para você resolver um problema. Uma coisa que eu gosto muito de falar assim, a gente tem que se tornar substituível, porque de repente na sua equipe você vai entrar de férias e aí a sua equipe para, se for uma equipe pequena e as coisas estiverem na sua cabeça. Então tira, bota no papel, deixa as pessoas entrarem, não fique com medo de perder o seu emprego, pelo contrário, né? Sua liderança vai ficar só mais impressionada se você conseguir organizar bem os processos da sua área. E então você teve esses poucos milhões aí que você economizou da Uber. E como é que foi depois disso? Você teve algum grande projeto que te destacou? Foi um diferencial ou foi um conjunto de boas ações, de boas descobertas que te deu mais visibilidade lá dentro? Essa é uma pergunta muito boa, né? Eu acredito que, sendo bem honesto, eu não acho que foi o combate à fraude que me deu visibilidade na empresa. Eu acho que foi muito as habilidades que eu criei no processo. Então, por isso que eu falo, tem até um livro que eu tô lendo agora que chama Range, que fala sobre como generalistas vencem no mundo de pessoas que são especificistas, vamos dizer assim, pessoas que fazem coisas muito específicas. E parte da premissa do livro, eu concordo com ela, é que você não precisa, por exemplo, fazer só uma coisa para você ser muito bom naquela coisa. Você pode experimentar uma série de coisas, criar um cinto de ferramentas e algumas dessas coisas vão se destacar. E aí você segue o que se destacar em você. Então, a minha carreira não foi uma carreira linear. Não é que eu comecei como cientista de dados e hoje eu sou cientista de dados. Pelo contrário, eu fiz um pouco de tudo. Na própria Uber, eu consegui trabalhar com documentos, desde olhar a tabela de PVA para saber quanto que ia vencer os documentos do motorista, uma coisa super processual mesmo, nada técnica, não tinha análise de dados, não tinha nada, até um processo super de criar um modelo de machine learning de detecção de fraude, assim, sabe? Foram 2 extremos, muito extremos mesmo, muito contrastantes, mas que me deram o que eu chamo desse cinto de ferramentas. Então, o que eu acho que eu consegui criar na Uber, e que depois me ajudou até quando eu entrei na Loft, foi ter
esse conjunto de ferramentas. Porque quando eu entrei na Loft, eu entrei como head de pricing lá. E você vai falar assim, não, mas você nunca tinha trabalhado com pricing antes. Realmente, eu já tinha trabalhado um pouco com marketplace, eu entendia como funcionava o pricing da Uber, mas eu nunca trabalhei assim no detalhe. Eu fiz algumas análises e tudo mais, mas eu nunca tinha trabalhado no detalhe de determinar a política de precificação e tudo mais. Mas a lógica processual não é muito diferente. É o que eu brinco, assim, que eu falo, que existem algumas coisas que são os modelos mentais. Não sei se você já ouviu sobre eles, que são aqueles modelos que a gente usa no dia a dia para tomar decisão. E, por exemplo, Pareto, acho que é um dos modelos mais famosos. Tipo, o Pareto é um modelo mental. No fim das contas, você sabe que existe uma certa desproporção entre o que você faz e o resultado que você tem na maior parte das coisas. Então, se você usa, por exemplo, o Pareto toda vez que você vai fazer uma análise, é um modelo mental que você está pegando de um lugar específico e expandindo, por exemplo. Está usando em diversos pontos. Até hoje eu uso o Pareto assim toda semana, ou quase diariamente, dependendo da análise que eu estou fazendo. Eu vou analisar vendas, eu não vou analisar vendas inteiro, deixa eu analisar o que mais vende. Isso já é uma análise de Pareto no fim das contas, né? Você está olhando o que mais dá resultado e poucos itens. Então eu gosto muito dessa ideia de você criar modelos mentais. Eu acho que o Pareto é uma ideia. Outro modelo mental é aquela ideia dos extremos, que tem aquela questão da Power Law, né? Que o resultado realmente está nos extremos. E aí até uma versão grande do Pareto, né? Uma versão de que às vezes 1% dá 50% dos resultados. 1% mais rico, aquela história, tem sim, igual 50% que está no bottom. Então, assim, existem desproporções no mundo que, se você entende essas desproporções, esses modelos mentais ajudam você a pensar sobre os problemas. Então, da mesma forma que eu tinha um problema de fraude e eu usava esse ponto dos extremos, então eu olho o percentil 99,99. Não vou olhar a média, porque a média, eu não encontro muita coisa na média. A média é normal. Às vezes eu consigo, por exemplo, uma viagem de 10 mil reais, na média, ela vai acabar mudando muito pouco, porque é uma viagem. Só que essa é a viagem que tem a fraude. Então, esses modelos mentais me ajudaram muito a criar esse cinto de ferramentas para que, independente da área que eu trabalhasse, eu conseguisse, assim, ter realmente uma produtividade, conseguir entregar. Então, até quando eu saí da Uber, eu estava previsto até de ir para um outro cargo em marketplace, porque o pessoal me via como um analista generalista, assim, eu conseguia fazer análise de dados de qualquer tema. Muitas outras partes da Uber me pediram ajuda, assim, uma parte de Uber for Business me pediu ajuda para fazer algumas análises, uma parte de Uber Van, que teve uma época, me pediu algumas análises, Uber Moto, então eu fiz análise de quase tudo que você imaginar, Uber Flash. Então, eu navegava, a parte de passageiros eu trabalhei, a parte de motoristas eu trabalhei, tudo assim que você imaginar, eu trabalhei de forma direta ou indireta. Então, essa questão, o que eu quero dizer aqui é basicamente o seguinte: muita gente acha que para subir na carreira, você precisa fazer exatamente o que você vai querer fazer no futuro. Então, cara, eu quero ser um CTO, por exemplo, como você é. Quero ser um Chief Tech Officer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar em tech minha vida inteira. Se você olhar os CTOs que existem, muitos deles não trabalharam em tech na vida inteira. Muitos deles ou pivotaram de uma parte mais data, muitos nem programam no sentido de back-end, front-end. É muito mais um conhecimento que consegue ser transmitido. É lógico que se o cara às vezes vem de vendas, ser CTO talvez não faça tanto sentido, porque é uma distância muito grande. Mas às vezes o cara vem de dados, o cara vem até de uma operações mais técnica, ele consegue ir pivotando à medida que ele vê que ele acha que ele gosta daquilo. Então, até se perguntou o que você acha que se destacou e tudo mais. Eu acho que essa capacidade de ser um generalista que consegue também pegar desafios específicos e mergulhar neles, mas que se precisar sair, consegue mudar de rumo, eu acho que foi uma coisa muito legal. Na própria Loft, eu trabalhei 1 ano e meio como pricing, e depois eu mudei para uma área mais estratégica, vamos dizer assim. Então, era a área de projetos. E eu desenvolvi projetos dos mais diferentes tipos. E, de novo, com as mesmas habilidades que antes eu usava para pricing. Agora, antes de você entrar na Loft, eu queria só explorar a transição aí, Flávio. Legal. Qual foi a decisão? Como você se vendeu? Legal. Você se negociou mais alto? Você conseguiu sair bem nessa transição? Saiu satisfeito? Como é que foi? Então, acho que tem que dar um contexto um pouco do momento que a gente estava, que eu saio da Uber e entro na Loft em 2021, que a gente está no pico ali da pandemia, realmente um momento muito difícil, né? E a Uber tinha tido vários layoffs, estava um momento bastante delicado, vamos dizer assim. Eu tinha tido um ciclo bem bacana na Uber, tinha trabalhado quase 4 anos já, e eu comecei a me interessar um pouco pelo mercado imobiliário, tanto que eu acabei de terminar um mestrado, e esse mestrado eu estava fazendo nesse momento, e esse mestrado foi sobre ciência de dados aplicado à precificação do mercado imobiliário, porque eu gostava muito do tema. E lógico que a Loft, como a empresa modelo disso, ficou na minha cabeça por muito tempo, né?
E aí, um dia eu vi uma oportunidade de uma vaga de head de pricing. Eu falei, cara, eu tô estudando isso, literalmente, tenho um background bacana de dados, tenho um background bacana de operações, vou me candidatar. E quando eu fiz o case para entrar, porque normalmente quando você vai entrar numa vaga um pouco mais alta, assim, que seja já de gerente, que você tenha time, quase impossível não ter um case, né? E quando eu digo case, é aquele case mais bem estruturado, que você tem que muitas vezes apresentar, você tem que realmente montar uma apresentação e mostrar para as lideranças que vão te contratar. E, cara, o case, ele foi, não é que ele foi fácil, mas ele foi tão fit que eu consegui resolver ele muito rapidamente, assim, eu consegui colocar as minhas ideias com muita velocidade no que eu queria, porque já estava muito dentro da minha cabeça o tema, e depois eu trabalhei mais para polir, deixar ele bonito, porque eu acho que isso é uma coisa que vale muito a pena, pelo menos é uma perspectiva minha. Independente se você acha que você tem grande chance ou baixa chance de entrar numa empresa, a minha filosofia é, quando você está fazendo um case, faça o seu melhor. E quando eu digo fazer o melhor, não é fazer o melhor que você pode, é o melhor que você pode estudando. Então assim, se você precisa pegar dica de como fazer apresentação, ver vídeo no YouTube sobre Excel, o que você precisar fazer para aumentar o seu nível e mostrar o máximo que você pode, esse é o momento. Porque assim, dentro do trabalho você vai ter que se mostrar, mas você não está sendo julgado a todo momento. Na entrevista você está sendo julgado a cada segundo que você fala. Cada slide que você apresentar, eu vejo agora isso do outro lado, né? Que eu já tive cases apresentados para mim. Cara, cada slide eu tô julgando, eu tô anotando, falando, cara, isso aqui eu concordo, não concordo. Faço um challenge para algumas coisas que a pessoa fala. Algumas eu já vejo que a pessoa pensa de uma forma estruturada, algumas não. Então, eu até dou um exemplo, acho que é uma dica de case também que eu dou. Toda vez que você for fazer um case, pensa num framework. Da mesma forma que eu falei dos modelos mentais, tudo fica mais fácil quando você tem um framework. O que eu quero dizer? Cara, você tem que criar sua apresentação com começo, meio e fim. Ela não pode ser uma apresentação que você solta uns dados, umas análises e ela não fecha. Você tem que perguntar antes do case o que você quer responder e quebrar isso em várias respostas, em várias perguntas que geram respostas. Então, por exemplo, qual é o problema do case? Eu tenho que criar uma política de preços para Loft, por exemplo. Quais são os dados que eu tenho? Qual é o ambiente? Você começa a questionar isso e aí você, antes de começar a fazer slide, qualquer coisa, esse é um processo que eu faço. Pega um Word ou um papel mesmo e começa a jogar várias perguntas e tentar encontrar um framework que funcione para aquele problema, porque nem todos os frameworks funcionam para todos os problemas. E aí, a partir disso, você começa a montar uma lógica. Então, primeiro eu vou falar sobre custo, depois eu vou falar sobre receita. É um framework, por exemplo. Eu vou falar sobre custo, competição, consumidor. É um framework muito comum em preço. E custo, eu falo da parte mais de margem. Competição, eu falo mais da parte de nivelamento de mercado, market share. E consumidor, eu entendo qual é a willingness to pay, né? Quanto que o cliente está disposto a pagar. Então, esse, por exemplo, é um framework de preço. Então, ter esses frameworks na cabeça ajuda você a sistematizar e o seu interlocutor, a pessoa que está ouvindo, vai entender muito mais fácil o seu raciocínio. Fala, caramba, ele colocou primeiro custo, depois competição, depois consumidor. Em cada um ele quebrou em alguns tópicos. Então, tudo fica muito mais fácil de você apresentar. Então, não só dê o seu melhor, mas aproveite para estudar, aproveite para aprender nesses momentos, porque eu acredito que são momentos muito valiosos. Todos os cases que eu fiz até hoje, eu sempre aprendi alguma coisa nova. Isso vale para tudo, né? Não é só necessariamente um case ou dados e tal. Existem muitos cases na área de engenharia de software também. Faz um sistema assim, mostra sua linha de raciocínio. E muitas vezes eu já vi pessoas falando, é um puta de um projetão, então eu vou fazer aqui, eu vou passar, e aí quando chega na hora, porque alguém que tem que fazer até um website, né? Por que você não tratou um erro aqui? Por que você escolheu esse layout? Não, mas eu tava fazendo, é um projeto, é óbvio que quando estiver em produção eu não vou pensar assim, não. Você tem que trabalhar ali naquele projeto, naquele case, nem que seja de entrevista, como se fosse um negócio real da empresa. Tudo tá sob escrutínio, né? Sim. Então, tem que dar a vida. E aí que acontece muita coisa, Flávio, que você fica naquele meio aquele balanço entre você vai fazer um case e aí algumas pessoas vão cair fora só porque já tem que levar a lição de casa para fazer para casa, mas quem tá investido mesmo vai até o final. Vai. Né? E até tem um ponto que eu digo que são 3 níveis de case, e isso eu falo pelos cases que eu já vi, né, sendo apresentados para mim. O primeiro nível, você vê que claramente a pessoa pegou os dados e deu só uma breve
fez uma análise exploratória. A análise exploratória, ela é um ponto importante, mas ela não é nada. Ela é, como o nome diz, análise exploratória. Você apresentar uma análise exploratória mostra que você, assim, não respondeu nenhuma pergunta, você não... Sabe, você pode mostrar várias coisas legais dos dados. Por exemplo, eu vi, por exemplo, digamos que é um case sobre preços de apartamento. Eu vi que nos Jardins os preços são mais altos do que em Pinheiros, que são mais altos que em Perdizes. E eu vi que os apartamentos que têm área maior não são proporcionalmente mais caros. Legal, são coisas super bacanas de saber. Mas por quê? Pra que eu vou querer saber isso? Então teve um case uma vez que aconteceu isso. A pessoa apresentou o case pra mim e teve essa ideia do tipo, apresentou vários insights legais, alguns gráficos e tudo mais. Eu falei assim, cara, mas e aí? Tipo, qual que é a resposta do case? O que você chegou? Qual que é a política? Exatamente. Então esse é o primeiro nível. Passe desse nível, esse é o mínimo, assim, esse nível dificilmente você vai conseguir passar fazendo só isso. O segundo nível é quando você faz a apresentação, você tá consciente, tem uma resposta, mas você não desafia o seu próprio case. O que eu quero dizer? Fica muito fácil você notar que, tipo, tem um monte de ponto que você consegue desafiar do case se você tem um pouco mais de experiência. E a pessoa que tá te aplicando o case, é óbvio que ela tem muita experiência. Então, se você pensa, será que ele vai pensar isso? Vai, com certeza, porque ele tem mais conhecimento que você daquilo. Então, eu mesmo, às vezes eu olhava alguma coisa no case, eu via, tipo, cara, isso aqui claramente o cara meio que tentou a sorte, assim, tipo, eu vou jogar essa análise aqui, meio que uma regressão linear pra ver se cola, entendeu? E não era o caso de fazer uma regressão linear, às vezes, era um caso, às vezes, de nem rodar um modelo, era outra coisa que tinha que ser feita. Mas era mais pra mostrar que tinha alguma coisa, entendeu? Só que isso é muito difícil de, num case, você passar, porque a pessoa vai estar muito ativa ali, realmente, querendo te desafiar. E o terceiro nível, que é o que eu recomendo, é você terminar o case e desafiar o seu case como se você fosse a pessoa que tá recebendo a apresentação. Então pensa um pouco assim, tipo, faz sentido isso? Será que eu deveria ter olhado só essa análise ou eu deveria ter olhado outra? Será que, tipo, por exemplo, será que eu tô olhando os apartamentos mais caros? Será que eu não teria que olhar os apartamentos mais baratos também? Sabe, fazer esses pequenos desafios é um exercício, não é fácil fazer isso, com certeza, mas às vezes até pedir ajuda de um amigo, por exemplo, mais sênior, já é um passo bacana antes de você apresentar o case. Então, até como o Henrique comentou, às vezes você vai estar fazendo um case mais tech, né, que vai fazer um site ou criar alguma lógica de programação, e é legal você mandar para uma pessoa que manja mais que você de programação, entende mais, para dar uma julgada, falar, olha, você acha que tá legal? Ó, isso aqui não é o mais eficiente, esse loop que você está fazendo aqui não é a melhor forma, não vai ser bem visto. E aí você faz uma iteração. Então, ou você tenta fazer o desafio sozinho, se você tiver um pouco mais de experiência, questionando mesmo, não deixando a preguiça tomar conta, né? Querendo realmente fazer um trabalho bom. E do outro lado, tentar pedir ajuda para alguém mais sênior, aí eu acho que é um ponto muito positivo para case. Eu não considero isso como colar, eu acho que isso daí, você fazendo o case, né, eu não vejo nenhum problema de você pedir ajuda para alguém no sentido mais de corrigir, né, não de fazer, porque eu acho que também não adianta você... Até esse é um outro ponto também. Quando eu estou corrigindo cases, quando eu sou a pessoa que está sendo apresentado, eu tento garantir que foi a pessoa que fez o case com algumas perguntas que seriam meio que impossíveis de responder se a pessoa não fez, entendeu? Então também não recomendo você entrar nessa saia justa de pedir para alguém fazer para você, alguma coisa, não vale a pena. E mesmo que você seja contratado, você vai sofrer um pouco, porque o seu baseline vai ser aquele, né? Então não acho que é uma boa ideia. Eu gosto porque eu vou fazendo essas entrevistas e aí você vai vendo o overlap nas respostas das pessoas. Eu já conversei com líderes de tecnologia também, que falam a mesma coisa, assim, não tenta fingir que sabe, não tenta vomitar um termo técnico ali ou alguma análise a mais que você não sabe exatamente com profundidade o porquê daquilo, porque a pessoa do outro lado é mais experiente que você, ponto final, entendeu? Então, assim, você não vai enganar a pessoa do lado de lá. Então, na hora que você começar a falar, Hadoop, Splunk, não sei, então tá bom, então vamos entrar no detalhe, e aí, de repente, você se ferra, porque você não sabe nada, você só vê um artigo no Medium por cima ali e não sabe como é que funciona a tecnologia direito, né? Mas até tem um ponto que acho que a gente conta muito das partes boas, mas vale a pena contar uma entrevista que não deu certo pra mim, acho que é um ponto até legal. Teve uma vez que eu fiz entrevista para uma empresa de games, que era uma empresa bendeira, e eu tava bem no começo da carreira, se eu não me engano, eu tava estagiando ainda, e era uma das opções que eu tinha ali, caso a Uber, por exemplo, não desse certo, né? E eu fiz a entrevista e eu achei que eu manjava de machine learning. Eu falei, cara, eu já estudei machine learning e tudo mais, mas eu nunca tinha feito um projeto na prática. Eu tinha muito estudado na teoria. Estudei aquele livro, Introduction to Statistical Learning, inteiro. Falei, cara, eu tô dominando. Decorei todos os conceitos.
E foi dito e feito, cara. Na entrevista eu falei que eu sabia, o cara começou a me perguntar, as perguntas básicas eu respondi. Ele percebeu que eu sabia o básico, ele foi pro médio. O médio eu já comecei a engasgar um pouco. Quando ele foi pro difícil, eu não sabia, assim, eu admiti pra ele, falei, olha, o conhecimento vai até aqui. Então, assim, não adianta você querer dizer que você sabe, você pode ser honesto, falar, olha, isso aqui eu não sei, não tem problema, mas você ir achando que você vai dominar uma entrevista de machine learning, por exemplo, com um cara que claramente é muito mais experiente que você, só porque vocês dão um livro, alguma coisa, não vai dar certo. Ele vai perguntar coisas práticas que não vai dar fit. Lógico que você pode fazer a entrevista para ter experiência e tudo mais, mas é só ter essa perspectiva de chegar com bastante humildade, assim, de que se você não sabe, tudo bem, você fala que não sabe e tudo mais, mas não tentar, como o Henrique comentou, enganar, vamos dizer assim, o entrevistador, porque o cara, se ele tá entrevistando você sobre um assunto, ele é ou especialista ou pelo menos sabe muito daquilo. Top. E aí eu entendo que dentro da própria Loft, quando você passou, você também teve uma carreira bem meteórica lá, né? Como é que foi essa movimentação lá dentro? Legal. Eu acredito que essas habilidades que eu ganhei ao longo do tempo, na Uber e tudo mais, foi uma oportunidade muito boa de mudar para a Loft. Então foi um processo, como eu falei, o case, eu acho que foi aquele case que eu saí tendo certeza que eu ia passar, assim. Se eu não passasse, era realmente porque tinha alguém melhor. Não tinha como, assim, se tivesse que escolher entre duas pessoas, poderia ser que eu não passasse, mas eu sabia que aquele case era um case campeão, assim. Eu sabia que se não tivesse uma pessoa melhor, com certeza eu estava aprovado. Então, isso ajudou muito, foi um processo bem legal, assim, de ter essa certeza. E eu já entrei muito na ideia do case, assim. Então, o case e o que eu trabalhei já era muito alinhado, que era criar uma política de preço para os apartamentos da Loft. E aos poucos eu fui ganhando espaço. Então, assim, as bases de dados lá tinham vários problemas, tinha uma questão de documentação também. Então, o meu primeiro passo foi, mesmo que não fosse o meu job description, vamos dizer assim, eu peguei e falei assim, cara, eu vou criar uma base que seja a fonte da verdade. Eu vou juntar todas as bases que existem e vou criar uma base que seja a base de todos os apartamentos, com todos os custos e tudo mais. E aí, nesse processo, eu fui achando um monte de problemas. Custo de reforma que estava errado, tinha apartamento que tinha 3 custos de reforma diferentes, e ninguém sabia qual era o certo. E eu comecei a criar processo, tipo, se tem 3 custos de reforma, por enquanto a gente usa o maior, até a gente descobrir qual que é o certo. Porque eu não poderia usar o menor, vai que o menor é o errado e o certo é o maior. Eu vou estar vendendo apartamento, às vezes, com uma margem negativa e nem sei, né? Então, esses pequenos processos, a gente teve que ir fazendo aos poucos. Eu contratei uma pessoa depois lá, depois contratei outra, e o time foi crescendo. E à medida que o time foi ganhando impacto, foi crescendo e meu escopo também foi crescendo. Então eu comecei só cuidando da parte de vendas, depois eu cuidei da parte de compras também e da parte de gestão de portfólio. Então meu time foi naturalmente crescendo. Legal. E aí depois eu acabei por uma mudança estrutural da empresa mesmo, pivotando para um time mais de estratégia, mas continuando com 3 liderados. Então meu time chegou a crescer até ter 10 pessoas, e aí depois algumas pessoas saíram, teve layoffs e tudo mais, e eu continuei eu e mais 3 pessoas. E era um time bem sólido, a gente fazia muito análise, time estratégico, usavam muito a gente como, assim, um hub para realmente esses problemas analíticos. Então foi bem legal, foi um momento bem bacana de a gente traçar até o plano Loft 24-25, e fiquei na Loft até, se não me engano, novembro do ano passado. Legal. A sua entrada na Loft teve muita negociação salarial, alguma coisa assim, ou já foi mais no-brainer? Tipo, putz, tá bem assim? Teve, até porque a Uber é uma empresa que paga muito bem, né? Então, eles ofereceram uma proposta, eu não topei, e eu negociei 2 vezes. A primeira eu negociei o salário, e depois eu negociei stock options. Então, joguei o salário pra cima, brigamos, conseguimos chegar num salário que eu topava. Depois eu falei, não, mas eu quero também stock options, porque eu não ia ter stock options, eu ia ganhar ao longo do tempo. Eu falei, não, eu quero começar pelo menos com um número mínimo de stock options. Então, foram essas 2 negociações que eu fiz, mas eu acho que a negociação, ela tem 2 posições, né? Tem a posição de fraqueza e a posição de fortaleza. Quando você está entrando numa empresa e você está em outra, a negociação ela é muito mais suave, né? Quando você não está fazendo tanta questão. Mas quando você está fazendo muita questão, por exemplo, você não estava empregado, você está querendo muito sair da empresa, isso pode gerar uma necessidade de colocar menos risco. Eu não vejo problema nenhum em negociar, mas eu acho que, na minha cabeça, pelo menos, não sei se você discorda, pode até falar, Henrique, eu acho que você tem que forçar na medida do risco que você está disposto a correr. Se você está fazendo uma vaga que, cara, nem é a vaga dos seus sonhos, mas você eu iria para um nível alto de negociação. Do tipo, joga 5 mil para cima, joga um valor alto para cima do que você quer. Então, nem do que eles estão oferecendo, né? Joga um valor acima. Pra ancorar, né?
para ancorar e depois baixa, mas assim, joga para cima, porque você não tá tão preocupado. E qual que é o grande problema? Existe um outro lado, que eu já conversei muito com o recrutador. Você fazer uma negociação muito dura é um problema para o recrutador, porque você passou o processo inteiro, você passou o processo, e eles querem colocar você para dentro logo, assim, tá todo mundo apressando o recrutador para acabar o processo. Quando você começa a negociar, você gera, entre aspas, uma dor de cabeça boa, mas é uma dor de cabeça que eles têm que dar um jeito de conseguir te colocar para dentro. E dificilmente, por você negociar muito, eles vão pegar uma outra pessoa. Não é bem assim, né? Normalmente o recrutador, ele tem uma pessoa, o manager da área, por exemplo, tem uma pessoa que ele gostou mais, assim. E ele vai ficar com outra só se realmente for uma coisa intransponível. Então, acho que tem muita ideia de que, cara, se eu começar a negociar, vão desistir de mim. Não, cara, você passou até o fim do processo. Você gastou muito tempo, tem muito investimento em você para desistir. Então, negociar faz parte. Eu acho que até o errado é você não negociar, você chegar a aceitar o salário. Não, sempre negocia para cima, mesmo que seja o salário que você quer. Só que com a perspectiva de que talvez eles não consigam aumentar efetivamente. Talvez você tá no teto deles, eles não conseguem pagar mais e não tem problema. Daí você vê se você aceita topar ou não. Mas não negociar eu acho que é um erro, porque o salário que a mudança de salário entre empresas é muito maior do que a mudança de salário intra-empresa. Então, ser promovido nunca vai ser a mesma mudança de você mudar de empresa. Então, às vezes você consegue ter um aumento de 50% mudando de empresa. Dificilmente você vai ter um aumento de 50% dentro da própria empresa, né? Eu pergunto, assim, eu também tive que fazer algumas negociações. Foi bem nesse caso que você falou, eu não estava desesperado para sair, apareceu no colo a oportunidade, foi 90% de aumento, então assim, foi bom a negociação. Bom, e cara, o que você diria como um conselho aí, que talvez é o maior erro da galera que tá subindo aí na área de tecnologia, que você vê as pessoas cometendo durante a carreira? Cara, eu vou falar duas coisas. Uma parte mais técnica e uma parte mais soft skills. Na parte técnica, eu acho que as pessoas elas têm muito um viés de que coisas difíceis são coisas importantes. E que coisas que dão trabalho são coisas importantes. Eu tenho uma visão muito diferente disso. Por exemplo, você não precisa fazer um XGBoost se uma regressão linear resolve 90% do que o XGBoost resolve. Porque fazer um XGBoost não é só você fazer, não é porque você sabe usar a ferramenta que ela é fácil. Assim, não é porque você consegue correr 10 km em 30 minutos que você não vai correr em 30 minutos. Você pode correr em 40, entendeu? A questão é, existe um culto à eficiência, o culto aos R quadrados, às métricas, que é como se, cara, se é melhor, a gente vai fazer. E não é necessariamente assim. Existe um esforço pro outro lado, existe um custo-benefício das coisas. Então, antes de você até aprender um XGBoost, cara, vira um mestre da regressão linear. Eu juro pra você que eu já vi casos da pessoa tá discutindo o XGBoost e você pergunta coisa tipo, o que é um R quadrado? A pessoa não sabe. Então, tipo assim, como que você pode estar querendo falar de XGBoost, de modelos super avançados de árvore, de modelos neurais, redes neurais, se você não sabe nem o significado das métricas, você não sabe o que é um viés e variância, você não sabe o básico do básico de análise de dados. Acho que é o caso mais comum, esse que é o que falam muito comigo. Cara, eu quero aprender Python. Eu falo assim, você sabe usar o Excel? Sei. Faz uma tabela dinâmica com tal. A pessoa já dá uma engasgada. Eu falei, cara, enquanto você não fizer uma tabela dinâmica bem, o que você vai fazer no Python, cara? Tipo, o que você consegue resolver no Python com pandas, que é super complexo, tem linguagem de programação, você vai ter que, tipo, suar a camisa, que você não consegue resolver no Excel, que aguenta um número grande de linhas e tudo mais. Então aprende a ser um analista de dados e depois aprende as ferramentas. Então, o primeiro erro que eu acho que é o mais comum é confundir a ferramenta com a solução. É achar que Python vai resolver sua vida, SQL vai resolver sua vida. Cara, resolver problemas vai resolver sua vida. Como você resolve eles? Se você for um cara mestre do Excel e não souber SQL, não souber Python, você tem muito mais valor do que um cara que sabe Python e SQL e não consegue resolver, fica fazendo tutorial e tudo mais e não chega num resultado com aquilo que faz. Então, esse eu acho que é o erro mais comum que eu já vi. E é engraçado como ele acontece em todos os níveis da carreira. Tem gente que é assim, já gerente, falando, não, eu preciso aprender Python aqui. Cara, às vezes você não precisa aprender Python. Não precisa. Você vai ter alguém que sabe Python, você vai ter que saber liderar uma pessoa que usa Python. Lógico, você saber usar ajuda. A ferramenta tem as peculiaridades que você pode dar conselho, você pode auxiliar. Mas acho que confundir ferramenta
com solução de problemas é muito comum. E achar que ferramentas de alto poder são ferramentas que vão te ajudar mais do que ferramentas de baixo poder. Não, é saber usar a ferramenta. É aquela coisa, você pode ter uma furadeira super, não sei o que lá, e você pode ter um martelo. Se você souber usar o martelo, você vai conseguir colocar o prego. Boa analogia. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu falo é ignorar algumas soft skills. Eu achava que, no começo da minha carreira, foi uma coisa que eu mudei muito de ideia, que se você fosse um cara técnico muito bom, o seu relacionamento com as pessoas não precisava ser tão bom. Poderia ser ok, você faz o seu trabalho, entrega resultado, análise de dados e todo mundo tá feliz. Isso funciona até certo ponto. Mas chega um ponto que se você não tiver uma boa comunicação com outras pessoas, não soubesse comunicar com um diretor, com um CEO, você não tiver uma boa apresentação das suas skills, por exemplo, você não tiver como apresentar o que você analisou, você não souber fazer um bom slide, que é uma skill que não é hard skill, é mais uma soft skill, você não vai conseguir subir na carreira. Isso é uma coisa que eu aprendi e posso dizer assim, é importante a parte técnica, mas chega um ponto que você está muito desproporcional na parte técnica, isso é muito comum em tech, né? Você está desproporcionalmente superior na parte tech, mas na parte prática ali, vamos dizer assim, de conversar, saber fazer um alinhamento, saber fazer um processo, saber fazer o stakeholder management, né, de projeto, você está muito ruim. Se isso começa a ficar muito descompensado, muitas vezes a carreira trava. Então, acho que são esses dois pontos que eu falaria. Tomar cuidado com querer usar ferramenta só porque todo mundo está querendo usar, machine learning, não sei o que lá, e não saber qual é o problema que você quer resolver. E do outro lado, essa parte de ignorar algumas soft skills, alguns pontos que são realmente essenciais para você subir na carreira, mas que muitas pessoas acham que só ali estudando mais vão conseguir subir. É importante, mas eu acho que tem um limite até onde você consegue chegar com isso. Maravilha. A forma de se vender também, né? Não adianta você resolver um problema e se trancar num porão escuro ali e não cantar, né? Não cantar bola para as pessoas. Eu imagino, por exemplo, quando você fez o treinamento de 50 pessoas, assim, foi uma autopromoção ali. O Flávio botou a cara dele lá na Uber. Exatamente. E ficou reconhecido ali por todo mundo que apareceu, né? Isso daí é muito bacana. E acho que a gente tá indo para a reta final, né, Flávio? Então você teve agora, recentemente, você tá num desafio novo, né? Você tá na Riachuelo, não é? Exatamente. Então, muitas coisas mudaram na minha vida nesses últimos tempos e eu vi que eu tava precisando de um tempo, né? Então eu decidi sair da Loft, foi realmente uma saída sem um plano, eu não tinha um plano do que eu queria fazer um sabático, eu tava com vontade de realmente tirar um tempo, porque desde 2017, que eu tinha feito o meu intercâmbio, eu não tirava mais do que, assim, 2 semanas de férias. Então realmente eu já tava aí há quase 6 anos, né? Contando com pandemia e tudo mais, não viajei, não consegui aproveitar muito das coisas que eu conquistei nesses últimos tempos, né? Durante toda a minha carreira. Então eu realmente tirei um tempo e até o meu plano era ficar 6 meses para depois começar a procurar alguma coisa, algum desafio que me interessasse. Viajei pra caramba, fui pra Europa, fui pro Nordeste, fui pra praia, fui pro interior, fiz todas as viagens que eu queria fazer. E no meio desse processo surgiu uma recrutadora vindo falar comigo. Até isso que é uma importância muito grande de ter um LinkedIn atualizado, um LinkedIn bom, que tem uma boa propaganda. Porque os recrutadores acabam vindo falar com você porque, de novo, o recrutador ele tem um problema, ele precisa contratar alguém com tal perfil. Se ele achar em você o perfil, você for receptivo e topar bater um papo, às vezes pode ser o começo de uma mudança na sua carreira, que foi o caso comigo, né? Então, fiz uma primeira conversa, fiz uma segunda conversa agora com quem é o meu líder, né? Conversei com uma diretora, conversei com outra diretora e comecei a perceber, cara, que tinha pessoas muito boas ali, o desafio era muito bacana e era liderar a área de pricing, né? Então eu falei, cara, acho que faz muito sentido, porque pricing foi onde eu me encontrei, né? Pricing foi a área que eu mais gostei de atuar, que realmente tinha uma previsibilidade, um impacto muito alto e tinha um nível de autonomia muito bacana também. Por mais que eu tivesse que, lógico, alinhar preço, no fim quem decidia preço era o meu time e as exceções ficavam com outros times para atuar. Então acho que esse conjunto de coisas tem muito a ver com o meu perfil, que é uma questão técnica, mas tem também muito stakeholder management, tem muito alinhamento, muita comunicação. Então, depois de fazer as entrevistas, fiz o case também. Teve bastante case, não? E o case foi curioso, porque foi um case exatamente igual o que é a vida real. Então, assim, eles me deram uma base real, que era de uma coleção, e pediram para eu responder algumas perguntas. E, de novo, eu usei o mesmo princípio que eu falo, porque, assim, tudo que eu falo não são coisas que eu falo e não faço. Eu fiz exatamente o que eu comentei antes. Eu fiz um case para ser assim, literalmente, por exemplo, uma coisa que eu faço que eu acho que é muito legal, que se destaca dos outros.
eu peguei uma apresentação de relatório de reporte de resultado da Riachuelo e copiei a formatação. Então, qual que foi a ideia? Eu peguei, cara, eu vou fazer uma formatação que seja cara Riachuelo. Porque quando eu apresentar o slide, as pessoas vão meio que se identificar com aquilo. Então, usei as mesmas cores, usei a mesma paleta de cor que a Riachuelo tem. São pequenos detalhes que parecem detalhes, mas não são. São coisas que, se eu tivesse do outro lado, eu notaria. Eu falasse assim, caramba, o cara se esforçou, essa apresentação parece uma apresentação da Riachuelo. Como que o cara conseguiu? Porque eu fui lá e olhei, né? Vi as fontes que eles usavam, fui nesse nível de detalhe, porque eu falei, é uma vaga grande, assim, é um alto salário, é uma vaga de responsabilidade. Eu acho que vale a pena eu fazer o melhor trabalho possível. E eu tava de férias, né, também, não tava com tempo para fazer isso tranquilo. Então foi um momento muito legal, assim, de aprendizado. Eu estudei bastante para fazer o case, eu tive mais ou menos uma semana. Eu dei um deep dive mesmo em várias coisas sobre ciclo de vida, aprendi sobre varejo, aprendi sobre moda, estudei o máximo que eu pude, criei o case muito naquela estrutura de criar um framework, fiz esse framework, e fiquei muito feliz que quando eu entrei, eu descobri que o framework que eu coloquei é o framework usado. Então, assim, o framework que na verdade quer ser usado, né? Porque ainda não tem um framework tão claro, é um dos meus papéis criar. Então, o meu case, eu tô usando coisas do case na vida real. Então, tem uma apresentação que eu vou até, provavelmente, semana que vem, eu já vou conversar com o CEO e a gente vai apresentar a proposta de pricing para ele. E parte dos slides eu tô pegando do meu case. Você vê como, assim, teve um fit muito grande e que o raciocínio do case fez muito sentido. Então, reitero novamente, o pensamento crítico, os frameworks, a forma de pensar é o mais importante. A ferramenta, a estratégia, isso você aprende rápido. Então, se você tem uma forma de pensar programática, por exemplo, sair do Python e ir para o Java não é tão difícil, ou ir para o C não é tão difícil. Você aprende um detalhe ou outro, mas a lógica é a mesma. Então, por isso que eu falo, entender a lógica das coisas vai te ajudar a navegar em qualquer parte da carreira. Então, eu acho que foi muito legal, o processo foi bem bacana. Teve negociação também, consegui negociar numa posição muito tranquila e entrei exatamente do jeito como eu queria mesmo, assim, entrando numa vaga que me desafia, com bastante impacto e, lógico, com uma compensação que eu acho que é justa. Que legal, Flávio. Cara, parabéns pela jornada. Pra quem não sabe, esse moleque só tem 27 anos de idade, viu, gente? Ele agora vai determinar todo o preço das roupas lá da Riachuelo. O pessoal já tá pedindo desconto, faz um descontinho aqui pro vestido, não sei o que lá. Não vou amolecer, não. Brincadeira, dá pra ter bastante coisa pra fazer, muito impacto. E, inclusive, tô contratando, hein, pessoal? Se tiver alguém com perfil... Se alguém estiver assistindo aí, tiver um perfil analítico, que goste realmente dessa parte técnica, tô contratando. Pode mandar mensagem, entrar em contato de alguma forma e depois o Henrique me passa. Maravilha. Flavião, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Sua história é foda. Não sei se pode falar sim, é meu canal. Você pode falar é isso. Muito obrigado, pessoal. Esse daqui foi o Flávio na Ascensão Tech. Então, boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal.